Fala, quarenteners! Vamos começar mais uma aula de hidráulica comigo, professora Paula, e nós vamos hoje continuar abordando o assunto de transiente hidráulico. Vamos dar agora uma abordagem diferente através de exercícios práticos aplicados a dois problemas de transiente que seja causado por manobra de válvula, por um fechamento de registro em algum ponto da tubulação. Então vamos ao primeiro exemplo de hoje. Exemplo 1. Um conduto de aço com 500 metros de comprimento, 0,8 metros de diâmetro e 12 milímetros de espessura está sujeito a uma carga de 250 metros. A válvula localizada no ponto mais baixo é manobrada em 8 segundos. Qualifique o tipo de manobra e determine a pressão total na tubulação. A velocidade média na canalização é de 3 metros por segundo. Então, eu vou separar aqui para que fique visualmente perceptível os dados do nosso exemplo. Então, nós temos um conduto de aço com um comprimento de 500 metros, um diâmetro de 800 milímetros, uma espessura da tubulação 12 milímetros, a carga, a nossa perda de carga total aqui no sistema, 250 metros. A válvula está localizada embaixo e o tempo de manobra da válvula é de 8 segundos. Qualifique o tipo de manobra, então, e determine, a pressão na tubulação. A velocidade média que nós temos aqui, 3 metros por segundo. Para que a gente possa qualificar o tipo de manobra, nós precisamos relembrar que existem dois tipos de manobra em uma válvula. A manobra na válvula, ela pode ser uma manobra lenta ou pode ser uma manobra rápida. No caso da manobra lenta, nós temos que o tempo de fechamento da válvula ele é maior do que o tempo que a gente conhece como fase. Na manobra rápida, esse tempo ele vai ser menor que o tempo que nós chamamos de fase. Quem é a fase? A fase vai ser igual a 2 vezes o comprimento da tubulação dividido pela celeridade. Lembrando que a fase, ela é o tempo em que a onda de pressão que é criada dentro da tubulação por conta do transiente leva para percorrer o conduto nos dois sentidos. Então, na hora que a gente fecha a válvula, uma onda de pressão é criada aqui, aí o movimento vai até o início da tubulação e ele retorna. E o tempo disso, a gente chama de fase. Lembrando que o L é o comprimento da tubulação e A é a nossa celeridade, tá? Então, a celeridade, ela é uma função do diâmetro, de uma relação entre o diâmetro e a espessura do material e alguns parâmetros que envolvem aí o fluido que está sendo escoado, que é a água, e o modo de elasticidade do material, da tubulação, ok? Então, para o cálculo da celeridade, nós vamos usar a seguinte relação. Celeridade, nós vamos utilizar a seguinte relação. A vai ser igual a 9.900 dividido pela raiz de 48,3 mais K vezes D dividido por E. Onde D vai ser o diâmetro, é a espessura da tubulação e o K, ele é um parâmetro que depende da tubulação, do material da tubulação. Então, para a nossa tubulação aqui, que são tubos de aço, o K vai ser igual a 0,5. Esses valores dependem do material e eles podem ser facilmente encontrados aí em tabelas, por exemplo, tabelado, por exemplo, no livro do Azevedo Neto. Vocês vão encontrar aqui todos esses valores de K para diversos materiais, ok? Então, esse é o cálculo da celeridade. Nós precisamos, então, calcular a celeridade por quê? Porque nós precisamos comparar o nosso tempo de manobra, que foi dado, o tempo de manobra é de 8 segundos, com a fase do nosso
sistema. Então, dependendo dessa relação entre fase e tempo de manobra, nós vamos ter uma manobra rápida ou lenta. Então, para qualificar, nós precisamos dessa relação aqui. Nós precisamos conhecer a fase e o tempo de manobra. Para determinar a pressão total, esse cálculo ele depende do tipo de manobra. Então, vamos primeiro qualificar o nosso escoamento, tá? Nosso tipo de manobra. Então, para calcular a celeridade, então, nós vamos ter 9.900 dividido pela raiz de 48,3 mais o K do aço, que é 0,5, vezes a relação do diâmetro com a espessura. Então, o diâmetro aqui é de 800 milímetros e a espessura 12 milímetros. Lembrando que como isso aqui é uma relação adimensional, nós podemos entrar com a unidade em milímetros, com a unidade em metros, com a unidade em polegadas, contanto que as unidades sejam iguais, tá? Então, a nossa celeridade aqui, para esse escoamento, vai ser igual a 1.095,72 metros por segundo. Lembrando que a celeridade, ela nada mais é do que a velocidade da onda, ok? Da onda de pressão. Com o cálculo da celeridade, nós podemos calcular agora a fase, né, ou o tempo de canalização da nossa onda de pressão. A fase é igual a 2 vezes o comprimento dividido pela celeridade. Então, nossa fase vai ser 2 vezes o comprimento da tubulação, 500 metros, dividido pela celeridade que a gente acabou de encontrar, 1.095,72 metros por segundo. Então, a nossa fase aqui vai ser igual a 0,91 segundos. Então, a onda de pressão, ela leva 0,91 segundos para percorrer toda a tubulação de 500 metros, tá? Dentro dessa tubulação. Então, agora nós vamos qualificar o tipo do escoamento. Então, nós temos que o tempo de manobra que foi dado, ele é igual a 8 segundos. E nós temos que a fase aqui do nosso problema, que nós acabamos de calcular, foi igual a 0,91 segundos. Então, como o tempo de manobra foi maior do que a fase, nós temos uma manobra, tem-se uma manobra lenta na válvula. Tá? Então, essa é a qualificação do escoamento. Para a manobra lenta na válvula, nós vamos utilizar a equação para resolver, calcular a sobrepressão. A sobrepressão ela é dada pela seguinte equação: 2 vezes o comprimento vezes a velocidade média do escoamento dividido por 9,8 vezes o tempo de manobra, ok? Então, para o nosso caso, nós temos que o comprimento da tubulação é de 500 metros, a velocidade média do escoamento foi dada 3 metros por segundo e o tempo de manobra também foi dado 8 segundos. Então, com isso, nós vamos poder calcular a sobrepressão que vai acontecer dentro da tubulação caso haja o transiente. Então, HA vai ser igual a 2 vezes o comprimento da tubulação vezes a velocidade média dividido
por 9,8 vezes 8. Então, a nossa sobrepressão aqui vai ser igual a 38,26 metros, tá? Nossa carga de sobrepressão aqui é uma carga de 38,26 metros. Se nós quisermos a carga total, então, que vai acontecer no momento do transiente, né? Durante o transiente, carga total durante o transiente. Essa nossa carga total vai ser igual à carga que nós temos do sistema mais a sobrecarga, né? Isso aqui é a carga disponível que nós temos no sistema mais a sobrecarga que vai acontecer por conta do transiente. Então, a nossa carga total aqui vai ser igual a 250, que era a carga do problema, mais 38,26 metros. Então, a nossa carga total nesse sistema vai ser igual a 288,26 metros. Então, o nosso problema, a nossa tubulação, ele tem que ser projetado para suportar uma pressão total aí de 288, né, uma carga de pressão total de 288,26 metros de coluna d'água. Então, ou a gente projeta a tubulação por si, para poder resistir a isso tudo, ou então nós colocamos lá um dispositivo de proteção que absorva esse excesso de carga aí de 38,26 metros. Então, essa foi a resolução do nosso primeiro exemplo de hoje, ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Exemplo 2. Calcule a sobrepressão máxima e a carga total de uma tubulação de aço com 20 polegadas de diâmetro, 4 milímetros de espessura, comprimento 630 metros, carga 30 metros e velocidade média do escoamento 1,8 metros por segundo, se uma válvula localizada no ponto mais baixo for manobrada em 1,2 segundos. Então, aqui nós temos uma tubulação com um diâmetro de 20 polegadas e adotando uma polegada como 25 milímetros, nós vamos ter um diâmetro de 20 vezes 25 milímetros, que vai ser um diâmetro igual a 500 milímetros. A espessura da tubulação é de 4 milímetros. Comprimento da tubulação, 630 metros. A carga, 30 metros. Velocidade média do escoamento, 1,8 metros por segundo. E o tempo de manobra da válvula aqui é de 1,2 segundos. Ele quer a sobrepressão máxima e a carga total. Então, para o cálculo da sobrepressão máxima, nós precisamos calcular a fase do nosso escoamento, como nós já vimos no exemplo anterior. Então, para calcular a fase, nós vamos precisar calcular a celeridade da onda, que vai ser aqui o primeiro cálculo que nós vamos fazer. Então, a celeridade, ela é igual a 9.900 dividido por 48,3 mais 0,5 mais K, deixa eu colocar aqui, vezes D sobre a espessura. Então, como a tubulação, ela também é de aço, né? Como a nossa tubulação também é de aço, nós vamos adotar aqui o K igual a 0,5, mesma referência do exercício anterior. Então, a celeridade da onda vai ser 9.900 dividida pela raiz de 48,3 mais 0,5 vezes a relação entre diâmetro e espessura, vezes 500 dividido por 4. A celeridade da onda, então, vai ser igual a 940,51 metros por segundo. Com a celeridade, nós vamos calcular a fase
da onda. Então, a fase, ela é igual a 2 vezes o comprimento da tubulação dividido pela celeridade. Então, 2 vezes 630 dividido por 940,51. A fase aqui desse transiente, então, vai ser igual a 1,34 segundos. Temos a fase e temos o tempo de manobra. Então, nós temos que o tempo de manobra foi 1,2 segundos e a fase calculada 1,34 segundos. Então, como o tempo de manobra é menor do que a fase, aqui nós temos uma manobra rápida. Então, se eu tivesse pedido para qualificar essa manobra ela é uma manobra rápida. Então, para manobras rápidas, nós temos que a sobrepressão, ela é calculada da seguinte forma: celeridade vezes a velocidade média do escoamento dividido pela aceleração da gravidade. Então, a nossa sobrepressão aqui vai ser igual à celeridade calculada, que foi 940,51, vezes a velocidade média do escoamento, 1,8 metros por segundo, dividido pela aceleração da gravidade, 9,81. Então, a nossa sobrecarga aqui vai ser igual a 172,57 metros. Isso só a sobrecarga, tá? Só a sobrepressão, que vai acontecer por conta do transiente. Então, aqui para manobra rápida, sobrepressão, não coloquei, vou colocar agora. Depois da sobrepressão, nós vamos calcular aqui a carga total. A carga total é o seguinte: ela vai ser a nossa carga do sistema, né? A diferença entre os níveis do sistema somada à sobrepressão. Sobrepressão essa que foi muito grande, né? Então, nossa altura total aqui vai ser 30 metros, que era a carga dada, mais a nossa sobrecarga aqui, nossa sobrepressão, 172,57. Então, a carga total para esse sistema, 202,57 aqui metros de coluna d'água. Então, fica provado aqui em dados matemáticos que quanto mais rápida for a manobra, né, quanto menos tempo a gente levar para fazer essa manobra da válvula, mais severo vai ser o transiente. Então, a ideia é que se houver a real necessidade de uma manobra de válvula, que essa manobra seja feita com o maior tempo possível, da forma mais lenta possível. Porque quanto mais rápido o transiente, mais severo, quanto mais rápido a manobra, mais severo vai ser o golpe de ariete que a tubulação vai sofrer. E quanto mais severo é o golpe de ariete, maior é o risco da tubulação não aguentar e acabar sofrendo um colapso, causando aí acidentes, né, com consequências ambientais e sociais e humanas também. Então, nós temos que ter sempre esse cuidado aí no dimensionamento das nossas tubulações. Por isso que é tão importante levar em consideração o transiente hidráulico. Porque se no primeiro caso, no primeiro exemplo, nós tínhamos aqui uma altura, né, uma carga de 250 metros e aumentou cerca de 40 metros. Nós temos uma sobrepressão, sim, mas é uma sobrepressão que é menos significativa em detrimento da carga original do sistema. Quando nós temos uma manobra rápida, como aqui no segundo exemplo, nós temos uma sobrepressão muito maior, quase 6 vezes maior do que a carga original do sistema. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de sobrepressão. Então, uma das medidas eficientes aqui seria realmente reduzir a celeridade, tá? Então, a gente reduz a celeridade aumentando aí o valor, né, do diâmetro, mudando o material e trabalhando ali com o material em relação entre o diâmetro dado todo, ok?
Então, por hoje, é isso. Eu queria mostrar para vocês essa diferença entre manobras lentas e rápidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado aí do nosso assunto, ok? Beijinhos e boa quarentena para todos. Fiquem em casa.